O porto naval de Novorossiysk, em Krasnodar e Crimeia, é tudo para a Rússia neste momento. O único porto de onde pode enviar petróleo e grãos pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov para o resto do mundo. A nova casa da frota do Mar Negro, depois que foi expulsa do porto de Sevastopol, na Crimeia. Se Novorossiysk cair, o que restou da presença naval da Rússia na Ucrânia cai junto. A Ucrânia sabe disso. Ela acabou de atingir Novorossiysk com força. Bolas de fogo gigantes apagarão ativos importantes de Novorossiysk do mapa. A Ucrânia acabou de incapacitar o porto, e com isso vai embora uma linha vital que mantinha o coração da máquina de guerra russa batendo. Na noite passada, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação única, tendo como alvo a base naval em Novorossiysk, o último grande reduto da frota russa no Mar Negro. A mais de 300 quilômetros da linha de frente, declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma postagem no X em 12 de agosto. A Ucrânia não se conteve. Drones aéreos, movidos a jato, sistemas marítimos não tripulados e uma horda de mísseis Netuno convergiram todos para um único alvo, destruindo tudo, desde pires até posições de defesa aérea e infraestrutura portuária. Novorossiysk está em estado de choque. Os marinheiros e trabalhadores do porto mal conseguem acreditar que o ataque da Ucrânia não só conseguiu atravessar as defesas do porto, mas também causou tanto dano. E em nenhum lugar essa dor é sentida mais profundamente do que no único ativo que Putin achava que seria decisivo para a vitória da Rússia na guerra, a frota do Mar Negro. Essa frota teve uma noite muito ruim. O ataque incessante da Ucrânia durante a noite tirou 4 navios de guerra russos de combate, garantindo que a Rússia nunca mais poderá usá-los para ameaçar a Ucrânia no Mar Negro ou lançar mísseis contra o território ucraniano. Entre os navios atingidos pela Ucrânia estavam 2 fragatas do projeto 11.356, segundo relatos da Euromid e da imprensa. O Almirante Esson e o Almirante Makarov, que estão entre os mais novos cruzadores de mísseis que a Rússia introduziu na frota do Mar Negro, estão em chamas após os ataques da Ucrânia. Ambos os navios são letais, capazes de lançar mísseis de cruzeiro calibre, que têm alcance de até 2.500 quilômetros, podem transportar ogivas de 450 quilos, e também acredita-se que sejam capazes de transportar armas nucleares. Esses navios são fundamentais para a estratégia naval que a Rússia foi forçada a adotar no Mar Negro. Manter esses navios o mais longe possível da Ucrânia e atacar à distância. A Ucrânia também pode atacar à distância. Ela acabou de provar isso, e 2 dos melhores cruzadores de mísseis da Rússia acabaram de provar do próprio veneno. Esses 2 cruzadores não são os únicos navios lançadores de mísseis que a Ucrânia atingiu em seu ataque noturno. Um pequeno navio lança-mísseis Bayan-M também afundou sob ataque. Também capaz de lançar mísseis de cruzeiro calibre, esse navio pode não ser tão novo e moderno quanto as 2 fragatas do projeto 11.356 que a Ucrânia atingiu, mas é igualmente importante para a estratégia de Putin baseada em mísseis. E, finalmente, como um pequeno bônus, a Ucrânia também destruiu o Vasily Baikov, um navio de patrulha que já havia sido alvo dos drones ucranianos antes. A embarcação pode não ser a mais importante entre os navios de guerra russos atingidos nas primeiras horas do dia 12 de agosto. Mas o fato de o navio ter sido atingido, de qualquer forma, reforça a mensagem que a Ucrânia acabou de martelar na cabeça de Putin. A frota do Mar Negro não está mais segura em Novorossiysk. Esqueça isso, nem mesmo Novorossiysk está segura. Além dos navios, há incêndios. Imagens já estão circulando no Telegram e no X, compartilhadas por veículos independentes russos, que arriscam tudo para mostrar o que realmente acontece quando a Rússia afirma ter repelido um ataque de drones ucranianos. O IKES e a Novaplast têm fotos e vídeos do enorme incêndio causado em Novorossiysk pelo ataque da Ucrânia. Um vídeo mostra um ataque em ação enquanto ouvimos a explosão ensurdecedora que ecoa quando um dos projéteis da Ucrânia atinge seu alvo. O canal Crimean Wind no Telegram traz mais relatos sobre incêndios, citando imagens de satélite para mostrar isso. Os drones e mísseis da Ucrânia provocaram incêndios no porto militar que abriga navios da frota do Mar Negro em um prédio administrativo no cais do terminal de petróleo Cheskaris no porto. Talvez seja o petróleo armazenado nesse terminal ou até mesmo os petroleiros que estavam coletando esse petróleo, que são o combustível para o incêndio que ainda continua no porto mais importante da Rússia no Mar Negro. O dano causado é brutal e deliberado. Isso por si só já seria suficiente para dominar todas as manchetes. No entanto, é o próprio ataque que é realmente especial. Esse não foi um ataque padrão de drones ucranianos, longe disso. Como o próprio Zelensky destacou, a Ucrânia lançou tudo o que tinha contra Novorossiysk para obter resultados, em um ataque total que incluiu 400 drones. Esse foi um dos maiores ataques isolados que a Ucrânia realizou até agora na guerra e ficará marcado como um dos ataques coordenados mais impressionantes da história do país. A Ucrânia acabou de criar seu próprio modelo para combinar poder aéreo e naval para atingir a Rússia onde dói, e nós sabemos exatamente quais armas foram usadas para isso. O drone foguete Palyantsia da Ucrânia foi a estrela do espetáculo.
Movido a jato e capaz de percorrer até 650 km, o sistema carrega uma carga útil de 100 kg e tem uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora. Voando a apenas 15 metros do solo, também é incrivelmente difícil de ser interceptado usando sistemas tradicionais de defesa aérea. A Ucrânia sabia o que estava fazendo quando empregou esse drone, e não apenas em relação ao poder de impacto desse míssil-drone. Palianitsia é o nome de um pão tradicional da Ucrânia. Novorossiysk é um porto de exportação fundamental para o grão russo. Pão por pão, Novorossiysk em cinzas. A Palianitsia acabou sendo um dos 15 diferentes sistemas de armas, todos eles projetados, desenvolvidos e fabricados na Ucrânia, que foram usados contra Novorossiysk no ataque relâmpago durante a noite. O Kyiv Post detalha os outros em sua reportagem de 13 de agosto. Juntando-se a Palianitsia, no setor dos drones aéreos estavam os drones Mish, Seachem, Trust, Bobert, Dovbush, Karyok, Ramsey, Firepoint e Lyuty. As defesas aéreas da Rússia não teriam ideia do que mirar primeiro, enquanto a Ucrânia revelava a verdadeira dimensão de seus projetos de drones de longo alcance, mostrando a Putin o quanto a nação que supostamente nunca seria capaz de atingir a Rússia avançou. A Ucrânia também implantou outros sistemas híbridos de drones e mísseis além da Palianitsia. O Peklo estava entre eles. Fornecido pela primeira vez às forças da Ucrânia em dezembro de 2024, esse drone míssil pode percorrer até 700 km e tem uma velocidade máxima de 700 km por hora. O Baz é semelhante, com um alcance de até 800 km. Ele é capaz de transportar uma ogiva pesando entre 50 e 100 kg e avança em direção aos seus alvos usando motores turbojato. Como se drones e híbridos de drones com mísseis não fossem suficientes, a Ucrânia também enviou seus mísseis Long Neptune para o confronto. Descrito pela United 24 Media como o míssil de cruzeiro de longo alcance que a Europa ainda não consegue fabricar, em outubro de 2025, o Long Neptune, ou RK-360L, se você quiser ser técnico sobre isso, e uma versão de alcance estendido dos mísseis Netuno D da Ucrânia. Também foi o projétil aéreo mais potente que a Ucrânia enviou em direção à Rússia em 12 de agosto. Capaz de percorrer cerca de 1.000 km, o míssil poderia alcançar Novorossiysk com facilidade. O Long Neptune carrega uma ogiva de 260 kg e acredita-se que utilize um sistema de orientação semelhante ao usado pelos mísseis Scalp e Storm Shadow, que o Reino Unido e a França enviaram para a Ucrânia. As brilhantes mentes técnicas da Ucrânia provavelmente fizeram engenharia reversa nesses mísseis e descobriram como desenvolver algo semelhante, só que com maior alcance. E, finalmente, havia os drones marítimos. A Rússia pode ter esperado pelo infame Sea Baby. O que recebeu foram os veículos de superfície não tripulados, Sargan e Marmi da Ucrânia. As especificações do primeiro ainda são confidenciais, embora houvesse especulações em abril de que a Ucrânia havia lançado um Sargan 3000 equipado com metralhadora no Mar Negro. Sabemos que esses drones também podem ser equipados com mísseis, então talvez ele tenha sido responsável por lançar alguns dos híbridos de drones com mísseis da Ucrânia contra Novorossiysk. Por que enviar um cruzador de mísseis para fazer o trabalho de um drone, hein? Sabemos um pouco mais sobre o Marmi. Em dezembro de 2023, o Militarny apelidou esse drone marítimo de a coisa mais rápida do Mar Negro, devido à sua capacidade de atingir uma velocidade máxima de cerca de 59 nós. Coloca uma ogiva de 450 kg na equação, e você tem um drone que pode alcançar qualquer coisa e atingir com força. Não que os navios danificados da Rússia estivessem tentando fugir. Eles foram atingidos, enquanto se escondiam no único porto do Mar Negro que a Rússia achava que era seguro. O ataque a Novorossiysk foi tão severo que a Rússia pode estar considerando enviar a frota do Mar Negro de volta para Sebastopol. Isso não seria uma boa ideia. Enquanto Novorossiysk era envolvida por um manto de fogo infernal, drones ucranianos também estavam a caminho de Sebastopol. Mais de 30 foram abatidos, afirmou o governador nomeado pelo Kremlin para a cidade, Mikhail Razvozayev, mas ele também mencionou que incêndios haviam irrompido por toda a cidade portuária. Mais tarde, de acordo com uma reportagem do Pravda, um blackout tomou conta de Sebastopol, sugerindo que nem todos os drones da Ucrânia foram abatidos. Alguns deles atingiram a infraestrutura de energia como um lembrete para os navios que permanecem na frota do Mar Negro de que agora não tem para onde fugir, já que Novorossiysk também é um alvo. Claro, eles poderiam voltar para Sebastopol, mas o poder aéreo e naval da Ucrânia ainda pode encontrá-los com a mesma facilidade, se não mais, nesse porto da Crimeia. A declaração de Razvozayev não foi a única resposta russa que recebemos após uma noite que destruiu qualquer poder naval que Putin ainda achava que tinha no Mar Negro. O governador regional de Krasnodar, Benyamin Kondratiev, relatou que as defesas aéreas russas repeliram um ataque maciço de várias centenas de drones das forças armadas ucranianas. Espera aí, o quê? Como vocês repeliram eles? Vocês literalmente lançaram cruzadores de mísseis contra eles dentro de um porto? Porque essa é a única explicação que conseguimos imaginar para eles estarem pegando fogo por causa dos drones que supostamente foram repelidos. Talvez os problemas de defesa aérea da Rússia sejam realmente tão graves assim.
Kondratiev não mencionou o porto em chamas nem os navios destruídos, preferindo, em vez disso, destacar que destroços dos projéteis que a Rússia conseguiu abater caíram sobre 21 prédios residenciais e causaram algumas vítimas. A Ucrânia não atingiu nenhum desses alvos de forma deliberada. A Rússia fez a escolha consciente de abater drones e mísseis sobre o seu próprio povo. A Rússia diz que repeliu o ataque da Ucrânia. Não repeliu. E o custo desse fracasso é muito maior do que você pode imaginar inicialmente. Novorossiysk não é apenas um porto qualquer, é tudo para a Rússia no Mar Negro. Mas antes de explicarmos mais, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está obtendo informações do nosso canal, temos muitos outros vídeos a caminho. Lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum. Vamos começar com algo que já mencionamos algumas vezes antes. Novorossiysk é a nova base da frota do Mar Negro. A Rússia nunca quis que o porto abrigasse seus navios de guerra. Ela foi forçada a fazer a mudança de Sebastopol por causa de uma campanha devastadora da Ucrânia que destruiu ou danificou seriamente cerca de um terço da frota que Putin achava que poderia dominar o Mar Negro. Grande parte dos danos causados pela Ucrânia já havia ocorrido até o final de 2023, levando a decisão de transferir a principal base operacional da frota do Mar Negro para Novorossiysk. Durante 2024 e 2025, os navios de guerra fizeram o oposto do que foram construídos para fazer. Eles navegaram para o mais longe possível da Ucrânia, deixando Sebastopol praticamente abandonada pela frota do Mar Negro. Em meados de 2025, Novorossiysk foi a opção desesperada. Sim, é um porto enorme, mas também é um porto construído para navios mercantes, não para navios de guerra. Não possui instalações de reparo e não tem um dique seco. Novorossiysk também está exposta a condições marítimas piores. Observa o Defense Viewpoint, o que cria seu próprio conjunto de problemas de manutenção. Ainda assim, a Rússia não teve escolha. Antes do ataque da Ucrânia, a Rússia estava até desenvolvendo planos para transferir as unidades restantes de comando e controle da frota do Mar Negro que permaneciam em Sebastopol para Novorossiysk. Isso é o que afirma o Kyiv Independent, que diz que oficiais desanimados estavam basicamente sendo forçados a organizar a mudança de suas famílias e a vender propriedades que não poderiam levar consigo antes das transferências. O único lado positivo de tudo isso é que Novorossiysk, embora certamente não esteja fora do alcance dos drones e mísseis da Ucrânia, deveria ser mais seguro do que Sebastopol. A Crimeia é uma zona de guerra e já faz um tempo. Pelo menos em Novorossiysk, havia menos chance de que a frota do Mar Negro fosse atingida por um ataque maciço que destruísse navios e deixasse todo o porto em chamas. Isso não funcionou muito bem para a Rússia e sua frota debilitada. Novorossiysk não é mais segura. 300 quilômetros não são praticamente nada para as novas gerações de drones, mísseis e embarcações marítimas não tripuladas da Ucrânia percorrerem. O porto não está fora de alcance. Só leva um pouco mais de tempo para a Ucrânia trazer seu poder de fogo. E agora que acabamos de ver o quão massivo pode ser um ataque ucraniano contra Novorossiysk, podemos dizer com confiança que a Ucrânia está vencendo no Mar Negro. Tudo que a frota da Rússia pode fazer agora é contar com sua frota cada vez menor de cruzadores de mísseis para lançar ataques à distância. E quando um desses cruzadores é atingido, ele está em um porto que não possui instalações de reparo para colocá-lo de volta em operação. Aos poucos, Novorossiysk pode ser a ruína da frota russa do Mar Negro. Mas, por mais doloroso que isso seja para Putin e seus comparsas do Kremlin, há outro problema muito mais prejudicial com o qual a Rússia precisa lidar. Novorossiysk é, principalmente, um porto comercial. E quando esse tipo de porto está pegando fogo, a Rússia não consegue exportar seu petróleo e grãos para o resto do mundo. O que significa que os cofres de guerra do Kremlin perdem muito dinheiro. A Rússia tem usado Novorossiysk como um centro para sua frota sombra durante toda a invasão da Ucrânia. A Ballast Markets oferece as estatísticas básicas para 2024, informando que Novorossiysk é o 77º maior porto do mundo com base no tráfego de embarcações. Em 2024, aproximadamente 4.478 escalas de navios foram registradas no porto, das quais 1.578 foram feitas por petroleiros. Você deve se lembrar, mencionamos o terminal de petróleo Chescares anteriormente. Tenha esse terminal em mente, porque ele vai se tornar importante em breve. O Ballast Markets informa que a principal mercadoria de Novorossiysk é o petróleo bruto, que representa 45% de todas as escalas de navios. Produtos petrolíferos refinados vêm em seguida, com 25% das escalas de navios seguidos por grãos, carvão e metais, cada um representando 15% das escalas. Este é um porto comercial, e é um porto onde 75% do tráfego registrado vem da frota fantasma da Rússia. Todos os anos, bilhões de dólares em mercadorias passam por Novorossiysk. A receita gerada por esse comércio pode ser tributada pelo Kremlin, e esse dinheiro é direcionado para o esforço de guerra da Rússia.
Agora, lembre-se de Chescares. Além do navio de guerra da frota do Mar Negro, que a Ucrânia destruiu em 12 de agosto, esse terminal de petróleo pode ter sofrido os maiores danos no ataque noturno. O militar Neil relata que muitos dos incêndios que mencionamos estão sendo registrados na área ao redor deste terminal de petróleo. Ou seja, a Ucrânia acabou de eliminar a única parte de Novorossiysk dedicada a colocar petróleo ilícito em navios sancionados. O terminal Chescares é o ponto final dos principais oleodutos da empresa russa Transneft, e é um dos dois principais polos industriais de Novorossiysk, sendo o outro Grozovaya, que fica a cerca de 12 quilômetros de distância. Chescares tem uma capacidade de 75 milhões de toneladas por ano, além de um enorme parque de tanques que pode armazenar 1.280.000 metros cúbicos de petróleo. Se fôssemos apostadores, diríamos que o incêndio que agora se ergue em Novorossiysk foi causado por ataques diretos da Ucrânia contra esse parque de tanques. E isso é um problema para a Rússia. Quanto mais petróleo dela queimar, menos dinheiro ela pode ganhar para investir na máquina de guerra. Chescares fora de operação, isso representa até 70% do comércio de petróleo e derivados da Rússia, literalmente subindo em fumaça, até que a Rússia consiga apagar os incêndios e fazer os reparos. Mas o problema só piora quanto mais de perto você olha. Junto com o terminal de petróleo, o ataque de drones da Ucrânia também fechou 2 terminais de grãos em Novorossiysk. Isso é o que diz a Reuters, que informa que esses terminais estão entre os maiores da Rússia. Um deles tem capacidade para 8,5 milhões de toneladas por ano, disse uma fonte anônima ao veículo, e foi forçado a suspender suas operações enquanto aguarda uma investigação sobre os danos causados pelos drones e mísseis da Ucrânia. O Altro movimenta 7,1 milhões de toneladas de grãos por ano, e também foi forçado a suspender as operações devido aos danos. Esse é um canal de escoamento que movimenta um total de 15,6 milhões de toneladas das exportações de grãos da Rússia e que acabou de ser fechado, tudo em uma única noite. Então, o que vimos na noite de 11 de agosto e na madrugada do dia 12 foi um dos ataques mais impressionantes da Ucrânia por vários motivos. O nível absoluto de coordenação entre 15 sistemas de armas diferentes é impressionante. A Ucrânia mostrou uma grande parte, embora certamente não toda, de suas capacidades de longo alcance, e fez isso de uma forma que tanto enviou uma mensagem explosiva para a Rússia, quanto destacou a capacidade cada vez maior da Ucrânia de realizar ataques coordenados de longo alcance. E tem também o que a Ucrânia atingiu. A frota do Mar Negro foi ainda mais enfraquecida, ampliando ainda mais a reivindicação da Ucrânia de controlar o Mar Negro. Mas além disso, há uma segunda camada nesse ataque, uma camada que provavelmente já custou à Rússia milhões de dólares. E isso seria uma estimativa baixa. Petróleo foi queimado, terminais de grãos e petróleo foram fechados devido a danos e incêndio. Das defesas aéreas da Rússia em seu porto mais importante do Mar Negro não conseguiram impedir nada disso. Novorossiysk agora se consolidou como alvo, e a Ucrânia continua melhorando sua capacidade de atingir alvos à distância. A Rússia vai apagar os incêndios, vai realizar os reparos, mas também saberá que todo esse trabalho pode ser desfeito em um instante se a Ucrânia decidir realizar um ataque semelhante. O objetivo agora é tornar Novorossiysk tão inútil para a Rússia quanto Sevastopol se tornou. A Ucrânia tem as opções aéreas e navais necessárias para que isso aconteça, já que o porto antes seguro se tornou o mais novo ativo russo a ser forçado a entrar em uma guerra que Putin prometeu que nunca cruzaria a fronteira com a Ucrânia. A reputação de Putin como grande protetor da Rússia foi mais uma vez abalada. E ela já não estava indo muito bem. Enquanto o principal centro de exportação do Mar Negro da Rússia está em chamas, a Ucrânia também está mirando na logística interna da Rússia. Mais instalações da Wildberries estão sendo destruídas. Uma vulnerabilidade crítica na cadeia de suprimentos e na estrutura econômica da Rússia está sendo desmontada sistematicamente, e o Kremlin está em pânico. Descubra tudo sobre esses ataques e o impacto que eles estão tendo na economia da Rússia assistindo ao nosso vídeo. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal Militar para ver mais das nossas análises sobre os ataques mais devastadores da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir